Olá, bom dia aos alunos da Escola Israel Leocárdio, aos visitantes da plataforma do YouTube. Meu nome é Jatane, sou professor de História e hoje nós vamos iniciar mais um capítulo, dessa vez referente às turmas de segundo ano do ensino médio. O capítulo que será trabalhado é o capítulo 4, Africanos no Brasil, Dominação e Resistência. A intenção desse conteúdo é mostrar a primeira parte, tá? A gente vai mostrar a primeira parte, não vai englobar todo o assunto, apenas uma parte dele. E hoje a gente vai ver como é que se deu o início, né, esse processo de escravidão com a chegada aqui, mais precisamente no território brasileiro. Primeira coisa que a gente deve observar é que a necessidade por mão de obra, mais precisamente aqui na região da América, no continente americano, foi um dos principais motivos para dar início ou então se intensificar literalmente essa escravidão, tá? Até porque essa escravidão aí passou a ser um negócio extremamente lucrativo para as pessoas que estavam lá negociando, né, no continente africano. Isso passou a ser um motivo para se conseguir dinheiro, porque literalmente era um comércio, né, um comércio de venda de pessoas. E a escravidão, ela vai vir, né, de vários locais do continente africano, né? Esse comércio aí ele vai ser presente em boa parte aí da costa africana, né? Principalmente a costa do Atlântico. Em algumas regiões você vai ter a presença maior, né, de saída de escravos em direção ao continente americano, tá? Então, assim, boa parte dos povos africanos que entraram no Brasil saiu dos portos de Benguela, Luanda e Cabinda, no centro-oeste da África. A outra parte saiu da África Ocidental pelos portos de Lagos, Ajudá e São Jorge da Mina, né? Sem contar que a gente tem outros locais, né? Mas mais precisamente esses que eu citei primeiro são os que teve uma maior presença, né, ou uma maior saída de escravos em direção ao território brasileiro. Então, assim, eu apresentei as principais rotas de entrada no Brasil, né? Também se acrescenta em menor número o porto de Moçambique, né, no sudoeste africano. Então, assim, as principais rotas do comércio de escravos, você tem a origem em Moçambique, Angola e Guiné, né? Então, esses escravos eram obtidos através de escambo, né, que é a troca de algumas coisas como cachaça, fumo e quinquilharias diversas, através de guerras e incursões de captura a territórios de tribos inimigas. Então, os europeus eles incentivavam as tribos africanas a guerrearem, né, a fim de capturar a tribo que no caso perdeu aquela disputa, e a partir dessas brigas, né, dessas disputas territoriais de tribos inimigas, é que se obtinha os escravos que eram trocados por esse tipo de objeto. Então, como o europeu trazia, ele forneciam esses tipos de coisas, esses manufaturados, né? A gente também pode incluir armas de fogo, pólvora, para os chefes africanos, e a moeda de troca era prisioneiros de guerra, né? Então, era um comércio que, de certa forma, funcionava muito bem, porque dava-se, por exemplo, arma de fogo, né? Você dá arma de fogo para uma tribo, vai auxiliar ela a vencer uma tribo inferior que não tem a presença de armas. Então, alimentava-se muito bem a presença de prisioneiros para poderem ser transportados como escravos aí em direção à América e outras regiões do planeta. Então passou a ser um negócio extremamente lucrativo, né? E
essas guerras que eram provocadas, né, os chefes africanos provocavam guerras a fim de ampliar o seu poder e obter mais prisioneiros, porque tinha aquele lucro, né? Eles sabiam que iam ganhar alguma coisa, iam ganhar mais mercadoria, mais armas de fogo, pólvora, aguardente e outras coisas, e em troca eles dariam ali prisioneiros de guerra. Então vale ressaltar que essa escravidão aqui no Brasil já tinha sido iniciada, né? Os portugueses já tinham iniciado e as primeiras pessoas a serem escravizadas aí, no caso, serão os índios. Mas devido ao problema da resistência deles, as doenças que mataram muito dessas populações indígenas e a fuga, né, para o interior impediram essa escravidão. E era preciso ampliar, né, o número de pessoas como escravas. E a alternativa mais eficaz seria já trazer aí os africanos para o território americano, né? Mais precisamente aqui para o Brasil. Então você vai perceber o seguinte, que para alimentar esse comércio, tinha trabalho aqui no território, porque a gente sabe que inicialmente a produção açucareira estava em alta e a mão de obra era necessária. E eles vão acabar incluindo, né, o africano aí como uma mão de obra escrava para trabalhar nas lavouras e na produção de açúcar. Então, para abastecer o mercado, né, para abastecer o mercado de escravos, né, esse tráfico na África ele foi intensificado, né? Ele foi intensificado até porque havia necessidade de mão de obra aqui na América para o plantio, né, e produção de açúcar. E de certa forma houve a disputa, né, entre as principais potências europeias, justamente para a manutenção e a continuidade da escravidão, né, como aí uma forma de crescimento econômico desses países europeus. Então era o braço forte para dar continuidade ao desenvolvimento desses países europeus, principalmente aqui nas colônias na América. Então, antes de precisamente nós falarmos sobre a escravidão aqui na América, como é que ela foi executada, como é que ela era praticada, um dos primeiros desafios que a população africana sofria era com relação ao processo de travessia, que era nos famosos navios tumbeiros, né? O próprio nome já faz referência à tumba. E esses navios da morte eram extremamente cruéis no seu sentido de transporte, né? Porque essas pessoas elas iam passar um bom tempo ali na travessia do Oceano Atlântico, né? E nessa travessia eles não teriam uma alimentação diária regular, água também era precária, e tudo isso acarretava aí uma série de problemas que levariam à morte de muitos, né, no processo de travessia. E aí você vai perceber o seguinte, que uma média de 25% dos escravos morriam no decorrer da viagem por causa das péssimas qualidades das embarcações. As condições sanitárias eram também precárias. Quer dizer, ali você vai ter um ambiente extremamente apertado, com muitas pessoas amarrotadas, né? Você tem o balanço da embarcação, que algumas pessoas vão se sentir enjoadas, de certa forma vão se sentir enjoadas, vão vomitar naquele ambiente, outras vão urinar, né? Outras vão defecar. Então você vai ter um ambiente extremamente poluído, o que vai ser responsável aí também para produzir um ar extremamente poluído e, de certa forma, provocar doenças, né, nessas pessoas. Sim, pessoal, existe uma perspectiva que essas viagens elas estão iniciadas a partir de 1500, né, e tenham finalizado entre 1866 a 1867, né, com aproximadamente aí cerca de 12 milhões e meio de indivíduos, sendo 26% crianças e 12,5% dessas pessoas acabavam não sobrevivendo ao processo de travessia. Então você vai observar que esses espaços eram extremamente
apertados, né? Eles eram amontoados em porões e com poucas condições de sobrevivência, né? Essas viagens elas duravam cerca de 45 dias a partir da costa da Mina, de 33 a 40 dias a partir da região do Congo angolana, cerca de 75 dias a partir de Moçambique. Né? Essas viagens até o Rio de Janeiro, né? Tinha essa duração. Então era muito demorado e o que é que acontecia? Essas pessoas acabavam morrendo, algumas morriam no processo de travessia e na hora lá esses corpos eram jogados ao mar, né? Eles pegavam, jogavam os corpos lá no mar mesmo. Então se você observar, né, muitos iam amarrados, trancafiados, sofrendo bastante, né, tendo que aguentar esses longos dias aí de viagem. Ao chegar aqui na América, começava-se o processo para a venda desses escravos, né? Eram colocados à venda em mercados, ficavam à mostra em exposição, eram examinados minuciosamente pelos interessados e era tratado como se fosse uma mercadoria, né? Eles examinavam as partes do corpo, né? Os dentes, né? Se a pessoa tinha mesmo um aspecto físico bom para poder já ir para o trabalho. Então eles observavam esses detalhes, né? E aí começava o processo de venda e depois eram levados aí para as fazendas e para os demais serviços aí onde seriam empregados. Dentre os principais trabalhos, né, que a gente pode citar, eles eram trazidos para trabalhar em lavouras, engenhos, mineração, né, na casa grande, né, escravo doméstico, e trabalhos urbanos, né, barbeiro, docerias, né, vendedores ambulantes e etc. Então existiam diversas finalidades aí de trabalho, mas a maior incidência mesmo era nas lavouras, nos engenhos e na mineração. Já com relação à situação dessas pessoas, a gente percebe que eles tiveram seus nomes trocados por nomes cristãos, né? A imposição cultural, ela passa a ser cruel nesse sentido, né? Além dos castigos que eles vão sofrer, né? Algumas coisas eles vão ser impostos para eles, né? Nesse caso vai ter que substituir os seus nomes por nomes cristãos, a imposição religiosa, que só poderiam seguir a fé católica, foram catequizados e batizados conforme a Igreja Católica, né? A imposição cultural, seguir a cultura europeia, e a imposição linguística, né? Que só poderiam falar o português. Então, pessoal, essa aqui foi a primeira parte desse capítulo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.